A paz do Senhor a todos. Eu venho aqui para contar uma experiência com Deus. Teve uma época que eu e meu esposo nós estávamos passando por uma dificuldade financeira muito grande. Ele trabalhou em uma empresa 10 anos e a empresa abriu falência. Ele não recebeu nada, né? Teve que entrar com advogado para conseguir que o juiz liberasse pelo menos o fundo de garantia e os papéis para dar entrada no seguro-desemprego. E nós estávamos assim com muitas dívidas para pagar e fomos sobrevivendo. E ele entrou assim que a empresa abriu falência e aquela confusão toda. A empresa que tomou o lugar dela, ela contratou os funcionários, né? E meu marido foi trabalhar nessa empresa. Já passou de uma empresa para outra, continuou no setor que ele estava, só que para receber condução, essas coisas assim, ia demorar E foi só por Deus mesmo que a gente conseguiu passar por tudo isso. Só que esse tempo de casa dele aí, não ia receber, não ia mesmo, tava tudo enrolado, isso passou alguns anos e nada. E teve um dia uma vizinha minha falou assim, olha, vai ter uma campanha na minha igreja, vamos lá. Eu falei, vamos sim. Peguei e fui, né, com ela. Chegou lá, era um pastor que veio de outro lugar e ele fez um propósito, ele falou assim, olha, você que tá com a vida enrolada, que tá com algum problema financeiro, na justiça, e começou a falar, né? Falar o que Deus colocou no coração dele. Vem aqui na frente, nós vamos orar, e este mal que estiver amarrando ou fazendo, né, com que isso tudo se enrole na vida de vocês, os embaraços dessa vida, ele vai sair em nome de Jesus. E aí ele mandou a gente colocar a mão no coração e ele orou, né? E o meu marido ficou em casa. Eu peguei e fui. E aí ele falou assim, olha, você vai pensar nos problemas que tá acontecendo na sua vida e nós vamos orar. Aí nisso, irmãos, eu nem fui nesse sentido de orar pela vida financeira. Nesse tempo, meu pai estava passando por muitos problemas e eu, na hora, eu mentalizei a vida do meu pai. Meu pai. E eu queria muito que o Senhor libertasse ele, eu queria muito que o Senhor transformasse a vida dele. Então, nesse momento, eu peguei e comecei a pensar no meu pai. Nisso, o pastor começou a orar e falando, olha, aquela pessoa que você ama, que tem vício, e começou lá a orar, né, que tem vício, que este mal saia de lá agora e venha aqui, amarrado em nome de Jesus. E nós oramos tudo, isso foi o primeiro dia, oramos e Deus, eu vim para casa em paz, porque eu sei, eu cria que o Espírito Santo visitou meu pai. Quando eu cheguei em casa, meu esposo estava muito assustado, muito assustado. E eu falei assim, o que aconteceu? Por que você tá assim? Ele, amor, eu não te conto o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu fui ao banheiro, né? Eu estava usando o banheiro e nisso eu olhei pro canto assim do banheiro, eu vi um homem todo de branco, com um terno branco, com um chapéu, de bigode, sabe, né, irmãos, quem é? Aí eu falei, Edivaldo, eu falei, meu esposo. Eu estava na igreja orando, intercedendo, né, pelo meu pai, e o pastor chamou. O que aconteceu, irmãos? Eu creio que o meu pai morava na casa de baixo, eu morava na casa de cima. Então, quando nós começamos a orar, né, que este mal fosse até a igreja, sabe que no mundo espiritual não tem parede, no mundo espiritual
não tem limite, né? É alguma coisa só. E aí este mal saiu de lá do meu pai e subiu e foi a hora que o meu esposo viu. E ele nunca tinha tido assim experiências tão nítidas assim. E aí eu cheguei, já eram as 10h30 para 11 horas da noite, que a igreja era um pouco longe, e ele estava muito assustado. Eu falei: "Não se preocupe, porque em nós ele não pode tocar", né? E era esse espírito que agia na vida do meu pai, né? Com vícios, com depressão, né? E infelizmente o meu pai, ele não aceitou a Cristo. Eu trouxe irmãos da igreja para conversar com ele, e ele mesmo disse assim, com essas palavras: "Eu não me sujeito, não dobro meu joelho diante de ninguém, quanto mais diante desse Jesus de vocês. Eu sirvo ao diabo, eu gosto de servir a ele e não vou largar ele por nada." Essa foi as palavras do meu pai. Não durou muito tempo, o Senhor me deu um sonho e eu vi o meu pai assinando um contrato de sangue numa mesa de reunião cheio de demônios. E eu tentava brigar, eu tentava lutar, eu tentava tirar o meu pai dali, mas a decisão foi dele. E quando eu acordei, eu falei para minha mãe, nessa época ela já tinha começado a ir na igreja. Falei para ela, isso foi de uma quinta para sexta. E na sexta-feira eu falei para ela: "Mãe, o tempo do pai nessa terra está contado." Contado. Eu falei: "Pode falar para ele que o tempo dele na terra está contado." Isso eu falei na sexta-feira. Quando foi na terça-feira, ele estava sendo enterrado. Porque na segunda-feira ele estava sentado no portão tomando sol, conversando. Meu esposo passou, ainda conversou com ele. Ele falou: "Hoje tá quente, hoje tá calor, né?" Meu marido falou: "É, hoje tá quente." E quando meu esposo entrou, colocou a mochila na cadeira, a gente escutou a minha mãe falando assim, me chamando e falando: seu pai está passando mal." Quando meu esposo saiu, ele já não estava mais aqui. E ele foi como uma lâmpada quando queima. Infelizmente, ele não quis compromisso com Deus. Ele não quis saber de Deus. E quando ele era criança, ele lembrava que ele ia para a igreja, né? Com a minha avó, né? Lembrava da tia dele que era crente. Ele lembrava de quando ele era criança que ele ia para a igreja. Mas ele se perdeu no meio do caminho, não quis saber de Deus. Na minha casa era proibido ter Bíblia, era proibido falar de crente, tanto é que eu vim saber o que era uma pessoa crente depois na minha adolescência, porque eu não sabia que tinha um povo diferente. Eu vi as pessoas indo para a igreja, tudo de saia, aquelas irmãs todas muito bonitas, arrumadas, né, cabelão. Tanto é que ele falava assim para mim: "Fica deixando seu cabelo crescer, parece crente." Mas eu não sabia o que era ser crente, né? Porque eu fui criada, né, em outra religião. Mas aí quando eu cresci, que o Senhor teve misericórdia da minha vida, me alcançou, aí eu vim saber que tinha um povo diferente, um povo feliz, um povo realmente que passa por luta, que passa por prova, mas o coração é regozijante, o rosto resplandece o brilho de Cristo, para a glória de Deus. E para ele foi uma decepção, né? Porque ele não queria de jeito nenhum que ninguém da casa dele se envolvesse com Deus, né? Mas para a glória de Deus eu fui chamada, fui escolhida por Cristo
E hoje também, depois de muitos anos lutando a favor da vida da minha mãe, ela também reconheceu Jesus como Senhor. E infelizmente ele se perdeu. E na noite do velório, né, que aconteceu tudo isso, os irmãos vieram aqui para orar, para interceder, né, e cantamos louvores e para a glória de Deus. Porque eu agradeço a Deus que eu tive um pai, né? Tive um pai, ele fez as escolhas erradas dele, mas é meu pai e eu amo meu pai. E uma irmã, quando chegou, falou assim: olha, o espírito que levou o seu pai está no portão e ele veio para levar mais alguém. E eu sabia que era minha mãe. Era minha mãe. E eu falei para ela: eu sei, porque eu já vi ele aí no portão. Só que ele não podia entrar na minha casa, porque a minha casa pertence a Cristo. E a gente saía no portão e sentia aquela opressão. E a minha mãe comigo lá dentro de casa, né? A gente dando apoio para ela, tudo, aquela situação triste, mas os irmãos sempre comigo, sempre me abençoando, né? Sempre ali orando, intercedendo e toda hora chegava um e ia embora outro e chegando, eu creio que é o próprio Deus cuidando de nós, né? Nos momentos mais difíceis. E ali a gente orando, intercedendo, tudo, e eu, assim, minha mãe já tinha ido para a igreja, então o que que ela fez? A gente fez uma oração e ela perguntou para minha mãe: a senhora entrega a sua vida para Jesus? Ela: entrego, já tô indo na igreja. Então ela confessou, fez ela confessar que ela estava entregando a vida dela para Jesus. E para a glória de Deus, passei muita luta com a minha mãe, muita luta espiritual. Tinha dia que ela descia na casa dela, né? Que ela ficou um tempo comigo aqui. E ela sentia que o inimigo queria matá-la. E ela passava mal. E eu pegava ela e levava para a igreja. Eu levava para a igreja que estivesse aberta, irmã. Olha, pegava ela, enfiava dentro do carro e vamos para a igreja que está aberta. Não importa a placa de igreja. Levei para Mundial, levei para Universal, levei para do R.S. Soares. E para a glória de Deus, minha mãe tá aí, tá viva, tá procurando buscar a Deus, procurando servir a Deus. Eu creio que ela tá sendo tratada por Deus, mas o inimigo não pôde tocar na vida dela, não pôde. Ele foi expulso em nome de Jesus. E que isso seja, tudo isso, para a glória de Deus, que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas, que a minha casa, que os meus filhos, meu esposo, glorifiquem o nome do Senhor, que todo o testemunho que nós passamos, toda dificuldade, seja para a glória de Deus. E se você está passando por alguma dificuldade, que acha que é impossível, se o inimigo tem te afrontado, tem se levantado contra você, contra a sua família, contra a sua casa, não desista, persista, busque o Senhor, dobre seu joelho, clame, estenda suas mãos, expulse em nome de Jesus, que ele vai cair por terra em nome do Senhor, porque maior é Deus, maior sobre todo, soberano, poderoso, grandioso é o Senhor Jesus. Ele venceu o inimigo na cruz, ele já foi vencido. E nós estamos aqui para testemunhar que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, e não há outro, não há outro. Ele não pode tocar naquela vida que Deus tem um propósito. Ele tinha um propósito na vida do meu pai, eu creio, mas ele não quis. E nós que fazemos a escolha, nós escolhemos. Nós escolhemos o que queremos, porque o Senhor, ele tem propósito, né? Ele não criou o ser humano para
para a destruição. Ele criou o ser humano para a glória, para morar com ele na glória, para ter uma vida digna aqui nessa terra. Digna que eu falo no sentido de andar com a cabeça erguida, independente se está bem financeiramente ou não, está passando por prova ou não, mas nós sabemos que isso apenas passa, é só um tempo, tudo se resolve. O Senhor, ele tem solução para tudo, para nos ensinar. Às vezes a gente, para dar mais valor às coisas, a gente passa por dificuldade, mas lá na frente ele nos ensina, ele fala, olha, você passou por isso para que você hoje tenha consciência das coisas. Mas infelizmente o meu pai não quis, mas para a glória de Deus a minha mãe quis, né? Estamos aí, para a glória de Deus, que a minha casa, a minha família, uma palavra que sempre me chama a atenção, a de Josué. Josué, o povo estava confuso, não sabia se servia a Deus, se não servia, se servia a Baal, servia outros deuses. E Josué, ele falou, olha, o que vocês vão fazer eu não sei. Eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem servir a Baal, querem servir... Quem vocês quiserem servir, sirva. Sirva. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que eu peço todos os dias a Deus. Que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Só isso que eu quero, servir a Deus. Com a minha vida, com os meus testemunhos, com as minhas experiências, que é o Senhor que me deu, né? É o Senhor que nos dá. Até as experiências com Ele. Para a glória dEle. Né, e que para vergonha do inimigo. Então, se este testemunho te edificou, te chamou a atenção, se você está passando por algo parecido, glorifique primeiramente a Deus. E deixe seu joinha e compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Amém? Que tudo seja para a glória de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um que está vendo este vídeo. Que Deus abençoe, que Deus transforme a vida de vocês, como Ele tem transformado a minha, como Ele tem transformado a minha casa, a minha família, e que tudo seja para a glória do nome do Senhor, amém?